Olá, o meu nome é Paulo Casaleiro. Eu vou gravar conjuntamente com o João Paulo Dias a comunicação Condições de Trabalho nos Tribunais e Impactos da Pandemia Covid-19 na Realização da Justiça. Este é um trabalho em coautoria com as investigadoras Teresa Maneca Lima e Conceição Gomes. Somos os 4 investigadores do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Esta apresentação foi desenvolvida no âmbito do projeto Qualis. O projeto Qualis tem como objetivo estudar a evolução das condições de trabalho dos profissionais de justiça em Portugal, procurando avaliar os impactos no seu desempenho profissional e, por conseguinte, na qualidade da justiça. Ora, o contexto de pandemia Covid-19 veio, no fundo, realçar a importância das condições de trabalho e de saúde e segurança no trabalho. E, portanto, o nosso objetivo hoje é estudar, é analisar as respostas do sistema judicial português à pandemia Covid-19, tendo em consideração a adequação das condições de trabalho e, consequentemente, medir também os impactos sentidos na realização da justiça. Em termos metodológicos, nós fizemos uma recolha e análise de legislação e regulamentação relativa à pandemia Covid-19 de fevereiro a junho de 2020, tendo em atenção 3 períodos distintos, um período pré-estado de emergência, durante o estado de emergência e após o estado de emergência. Tivemos também em atenção todas as medidas que envolviam 3 categorias profissionais distintas, os juízes, magistrados do Ministério Público e oficiais de justiça. Considerámos ainda as respostas de outros serviços públicos para fazermos aqui uma pequena análise comparativa. E, por fim, recolhemos e analisámos um conjunto de notícias, artigos de opinião e notas de imprensa de diferentes instituições, nomeadamente das associações sindicais. Então, na análise das medidas adotadas, temos que ter então em consideração estes 3 períodos distintos. Um primeiro período, logo após o alerta da Organização Mundial da Saúde e das primeiras orientações da Direção-Geral de Saúde portuguesa, no sentido de prevenir a pandemia Covid-19, onde foram adotados nomeadamente os planos de contingência. Temos um segundo período durante o estado de emergência, que foi declarado a 18 de março pelo Presidente da República Portuguesa e renovado por 2 períodos de 15 dias. E, por fim, um último período após o estado de emergência, onde foram adotadas um conjunto de medidas que permitissem o retorno à normalidade possível. Nós podemos dividir estas medidas em 3 tipos, medidas no que toca ao sistema judicial, medidas processuais, como a suspensão de prazos, medidas organizacionais, como a adoção do teletrabalho, e medidas mais de cariz físico, sendo que, numa primeira fase, foram sobretudo adotadas medidas processuais e organizacionais, tendo o sistema judicial revelado muita dificuldade em adaptar-se às exigências no que toca às condições físicas relativamente à pandemia Covid-19. No que toca concretamente às medidas processuais, a lei de 19 de março, que veio aplicar então o regime de férias judiciais aos atos processuais e procedimentais que corriam nos tribunais, foram suspendidos os prazos e diligências, exceto os processos urgentes, e foi permitida a realização de todos os atos processuais através de meios de comunicação digitais. Neste período houve então uma redução muito significativa do funcionamento dos tribunais. De acordo com uma nota à comunicação social do Ministério da Justiça de 6 de maio, só nos primeiros 2 meses foram realizadas 1/3 das diligências e 1/3 dos atos praticados pelos oficiais de justiça. Portanto, temos aqui uma redução muito acentuada do funcionamento dos tribunais. No que toca às medidas organizacionais, destaque então para este decreto de 23 de março que tornou obrigatório a adoção do regime de teletrabalho, sempre que as funções o permitiam ou que o trabalhador ou a trabalhadora se enquadrasse numa das categorias de risco. Nesta data, na data em que este decreto é emitido, quase a totalidade dos magistrados já estava a trabalhar por VPN, sem acesso ao suporte físico do processo. Já isto não aconteceu no caso dos oficiais de justiça, que continuaram a trabalhar presencialmente. De resto, de um total de cerca de 7.000 oficiais de justiça, apenas cerca de 1.600 requereram o regime de teletrabalho.
alguns com recurso a computador próprio e outros pediram a atribuição do computador pela DGAS. O que aconteceu foi que a DGAS teve muita dificuldade em responder a estes pedidos, devido à falta de recursos informáticos e também à falta de recursos físicos, mas também à falta de pessoal técnico que permitisse colocar o regime de teletrabalho em funcionamento. Isto significou que a maioria dos atos realizados pelos oficiais de justiça tivessem sido em modo presencial. No que toca às medidas físicas, durante o estado de emergência foram tomadas muito poucas medidas, de resto na carta aberta do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a 1 de Abril, dá precisamente conta disso, onde a falta de um conjunto de medidas, como a inexistência de máscaras ou de luvas. No pós-estado de emergência, foram adotados um conjunto de medidas para reduzir então o risco de transmissão de vírus nos tribunais, que passou pela instalação de separadores acrílicos nas áreas de atendimento ao público, um conjunto de indicações sobre como é que devem ser realizadas as diligências presenciais. Contudo, estas medidas têm sido muito criticadas pelo setor da justiça, em particular pela Ordem de Advogados, pela Associação Sindical de Juízes Portugueses e também pelo Sindicato dos Funcionários de Justiça, dando conta da dificuldade em manter as medidas de distanciamento social em vários tribunais, devido às condições das salas e dos espaços de atendimento, mas também à ausência de barreiras de proteção, a falta de janelas, a falta de uma desinfecção regular dos espaços. Agora passo a palavra ao meu colega para concluir. Em termos comparativos com o funcionamento dos tribunais com outros serviços públicos, vimos que houve uma maior dificuldade em se adaptar e responder às exigências impostas pela pandemia Covid-19. Não foram medidas, por exemplo, definidas medidas específicas para responder aos processos pendentes e principalmente àquilo que ainda não sabemos hoje, que é a procura suprimida em consequência do confinamento e desta restrição ao funcionamento regular das instituições. Ou seja, há muitos processos que potencialmente não entraram em tribunal, o que significa que existe uma conflitualidade suprimida. Comparando o funcionamento dos tribunais, todos entraram em estado de emergência, serviços públicos, incluindo os tribunais, contudo, muitos serviços públicos passaram a funcionar regularmente em regime online, enquanto os tribunais, como referido, entraram em regime de férias judiciais, ou seja, apenas com serviços mínimos e urgentes, onde estivessem os direitos fundamentais em causa. Após o estado de emergência, nas várias fases de desconfinamento que foram implementadas, viu-se a reabertura descentralizada de diversos serviços públicos, como finanças ou registro civil, também a reabertura do ensino secundário, em termos presenciais, e das creches e infantários. Numa terceira fase, vimos mesmo a reabertura das lojas de cidadão, que são muito procuradas pelo público. Contudo, só a 3 de junho, ou seja, depois de todas estas 3 fases de confinamento, os tribunais conseguiram reabrir. E aqui, com uma resposta institucional muito desarticulada, ou seja, verificamos que a organização e governação do sistema depende de muitas instituições, do Ministério da Justiça e dentro dela de várias entidades, mas também depois partilhado por vários conselhos superiores, conselhos de gestão por Tribunal de Comarca, ou mesmo também dependente da gestão autónoma dos tribunais de relação ou dos Supremos Tribunais. E com isto tudo é muito difícil articular uma resposta conjunta, eficiente e eficaz que numa situação de emergência como a que vivemos pudesse dar uma resposta mais cabal às necessidades dos cidadãos. Concluímos que, em termos organizacionais, houve uma resposta muito inflexível e desarticulada dos conselhos de gestão das comarcas, dos conselhos superiores e do próprio Ministério da Justiça, que levou a uma demora na resposta dos tribunais para retomar a sua operacionalidade mínima. Implicou que os tribunais funcionassem e continuem a funcionar, como já vimos, com condições de trabalho que não asseguram as condições necessárias para os seus profissionais, mas também para os utilizadores dos espaços que ocupam. A falta de recursos tecnológicos, em termos de hardware e software e pessoal de informática, também limitou a flexibilidade do sistema em mudar, por exemplo, a regime de teletrabalho. Já os edifícios,
que já tinham dificuldades em termos de funcionamento regular, numa situação destas que impõe maior distância física, maior qualidade do ar, etc. Não têm, muitas vezes, as condições necessárias para retomar a sua atividade e, se o fazem, muitas vezes, é mais por dever público, serviço público, propriamente condições dos tribunais. Isto deixa-nos várias lições e desafios para o futuro. Naturalmente, a continuação da modernização do sistema judicial, no que significa de desmaterialização, digitalização, mas também hardware, software e formação, para que possa funcionar num regime misto, teletrabalho se necessário, ou presencial, mas com condições também de grande qualidade. A implementação de um plano de intervenção judicial que avalie estruturalmente a organização dos espaços e as necessidades físicas e que comece a trabalhar a curto, médio e longo prazo para melhorar as condições dos edifícios. Naturalmente, nesta situação, medidas que implementem as práticas regulares de segurança e higiene e que implica um investimento contínuo e, acima de tudo, deixamos para o final a reorganização institucional que impõe que haja uma concertação e uma melhoria na governação do sistema, porque demasiadas entidades com competências sobrepostas na gestão e organização dos serviços, recursos humanos, equipamentos e instalações tornam o sistema ineficiente e tornam o sistema rígido para garantir capacidade de resposta mais flexível em situações de emergência, mas também no seu funcionamento normal numa situação sem pandemia. Muito obrigado pela vossa atenção.